Bom dia, bom dia, bom dia! Paz e graça! Que o Espírito Santo esteja sobre sua vida, conduzindo os seus passos, os seus caminhos, a sua jornada. Que Deus abençoe abundantemente mais. Vamos começar com mais um dia incrível, né? Porque o meu dia será incrível e o meu desejo, a minha vontade e o meu pedido ao Senhor é que o seu dia seja também incrível, que o seu dia seja maravilhoso na presença de Deus, sempre na presença de Deus. Eu desejo sabedoria. Na verdade, eu não desejo, gente. Eu vou mudar essa palavra. Eu profetizo. Eu profetizo bênçãos. Eu profetizo sabedoria. Eu profetizo discernimento, principalmente por quê? Porque agora nós vamos meditar numa palavra muito poderosa nesse nosso devocional de todos os dias. Quem aqui acompanha os nossos devocionais todos os dias? Quem já está inscrita no meu canal do YouTube aí? Quem não tiver inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Por quê? Porque essas nossas lives estão subindo todas para o YouTube. Então, gente, talvez depois que vocês participarem aqui, faça sentido para vocês rever a live, né? Assistir a live, meditar novamente na palavra, meditar novamente naquilo que Deus ministrou fortemente ao seu coração e você precisa de mais discernimento a respeito daquela palavra. Então eu sugiro que você entre lá no meu canal do YouTube, que você se inscreva para você receber, assim, na hora que subir a live pra lá, você já receber a notificação. E aí, se é a hora que você começar a arrumar a cozinha, lavar sua roupa, você já começa a assistir a live devocional. Eu não sei vocês, mas quando eu estou lavando roupa, quando eu estou arrumando cozinha, quando eu estou arrumando a casa, eu sempre fico com um fonezinho de ouvido aqui, ouvindo a palavra de Deus. E é muito gostoso. A gente faz o serviço com mais prazer, com mais amor no coração, né? Então, eu sugiro que vocês façam mesmo. Antes de começar aqui, deixa eu só lembrar as minhas seguidoras que são muito pontuais no nosso encontro de cada dia. E queria que você fizesse o mesmo, me ajudasse a convidar mais pessoas aí para estar nesse momento de palavra, nesse momento de meditação na palavra de Deus. Quero dar boas-vindas para a Andréia, deixa eu ver aqui. Andréia, Ana Canela, que eu conheci nesse final de semana no Método CEP, uma mulher muito maravilhosa. Nos conectamos bem, seja muito bem-vinda, viu, Ana? Fabiana e Andréia, sejam muito bem-vindas aí. É um prazer tê-las aqui comigo nesse dia de devocional. Todos os dias, sempre chega alguém novo que eu acabo me conectando nos meus devocionais. Eu fico muito impactada, assim, porque eu falo que o Senhor, ele não me apresenta pessoas comuns. O Senhor só me apresenta filhas, sabe? Todas as mulheres que chegam aqui no meu Instagram, eu falo assim, mais uma irmã chegando para a minha vida. Então, eu sou muito grata pela vida de vocês, que Deus realmente que o Espírito Santo abençoe e te conduza nesse momento aqui comigo. Amém? Antes de começar, eu já queria deixar o livro que nós vamos meditar hoje, que é no livro de Tiago. Nós estamos meditando no livro de Tiago lá na nossa comunidade, Mães Espirituais. Para quem não conhece a comunidade Mães Espirituais, é uma comunidade formada por mulheres, no qual a gente tem um objetivo de entrar, né, vencer batalhas com as armas espirituais. Então, tem sido um movimento muito lindo de mulheres nesse propósito e tá sendo muito forte. Vocês não têm noção do que tá acontecendo na nossa comunidade. Se você quiser saber mais, pode me chamar no direct, que eu vou te mandar aí o link para você fazer a assinatura. O Mães Espirituais é um clube de assinatura, onde a gente tem ali um grupo de WhatsApp e a gente tem encontros online a cada 15 dias. Então, nós temos 2 encontros mensais e assim, não é nada natural, é tudo sobrenatural. Essa nossa comunidade, ela acontece através de muita oração, através de muito jejum, através de muita palavra, muito conhecimento da palavra e muito discernimento da palavra. Então, não é um grupo de mentoria, não é um grupo de desenvolvimento pessoal, não.
tá? É um grupo realmente de mulheres que entendem que existem guerras na vida delas que elas não vão vencer com armas naturais. Então, assim, ferramentas não vão me ajudar a vencer esse processo. Um processo de coach, um processo terapêutico, nada disso vai me ajudar a vencer. Então, são batalhas que realmente nós temos armas muito poderosas, que são as armas espirituais, que é oração, jejum e palavra, ok? Então, quem quiser participar da comunidade Mães Especiais... Gente, eu coloquei Mães Especiais na cabeça. Da comunidade Mães Espirituais, pode me chamar no direct para você fazer aí a sua inscrição. Gi, seu livro já chegou aí em Varzelândia hoje, viu, amiga? Vai ser entregue para você. Me perdoe pela demora, mas eu tive um atraso na entrega da distribuidora com a minha livraria. E aí nós recebemos ontem a mercadoria. Ontem mesmo eu acabei mandando, né? Aí como eu tinha que mandar para Varzelândia, eu mandei o seu. Então você vai receber hoje seu livro, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu acho que é você, o livro de autorresponsabilidade, não é? Coloque aí pra mim. Gente, então vamos meditar na palavra? Livro de Tiago, que é o livro que nós estamos meditando lá na nossa comunidade. Deus tem uma palavra muito poderosa para sua vida. Então, pegue sua Bíblia, pegue papel e caneta para você anotar aquilo que o Senhor vai falar com você. Como eu disse ontem eu ministrei num grupo de mais de 300 mulheres ontem à noite. E eu falei exatamente o livro de Tiago, capítulo 1, porque eu fiquei muito impactada com o que Deus nos revelou ontem, na primeira live. E aí, eu acabei compartilhando novamente nesse grupo de mulheres, no qual eu comecei a fazer parte. E foi muito forte o que Deus fez nesse grupo, sabe? Um temor muito grande, que queimou em nosso coração, que ardeu em nosso coração, e a palavra falou muito. E o livro de Tiago, ele é muito importante para nós mulheres, principalmente para nós mães, esposas, para nós que temos aí essa vida agitada, sabe? Às vezes a gente vai perdendo um pouco o equilíbrio emocional. Então, o livro de Tiago é um livro que nos dá muito suporte para trazer esse equilíbrio e essa estabilidade. Tiago nos traz advertências muito fortes que nós precisamos seguir, que nós precisamos estar atentas, porque ele era um servo fiel do Senhor. Então, ele recebeu códigos poderosos, né? E colocou nesse livro chamado Bíblia para nos dar o acesso de transformar a nossa vida. Então, assim, as dificuldades na nossa rotina que muitas das vezes nós enfrentamos, o livro de Tiago é um livro muito claro, muito prático e que nos traz, assim, a clareza daquilo que nós precisamos aplicar na nossa vida para trazer esse equilíbrio e essa estabilidade emocional. Então, hoje nós vamos meditar aqui no livro, no capítulo 2, né? E eu quero que você esteja disponível, com o seu coração disponível, com a sua alma disponível e com o espírito atento, tá? Então, corpo, alma e espírito é a tríade que a gente gosta muito de trabalhar aqui. Quem me segue aqui no Instagram, que vai me acompanhando aí, sabe o quanto que eu preservo essa tríade, corpo, alma e espírito. Então, que você esteja com o seu corpo aí atento, que você esteja com a sua alma disponível e que você esteja com o espírito pronto para receber a força maior de Deus para conduzir a sua vida. Amém? Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e antes de qualquer coisa, vamos reconhecer que Deus, ele é santo. Santo é o teu nome, Pai. Graças nós te damos pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Obrigada, papai, pela minha vida, pela vida das tuas filhas. Graças eu te dou por esse tempo de qualidade com a tua palavra, por esse tempo aqui com as tuas filhas. Graças eu te dou por ser ponte condutora de todo esse processo. Graças eu te dou porque o teu amor me alcança todos os dias. Obrigada por receber uma folha em branco hoje, nesse dia, para escrever mais um capítulo da minha história. Obrigada por me dar autonomia e autoridade para fazer as escolhas na minha vida. E eu escolhi te servir, eu escolhi te adorar, eu escolhi, Senhor, estar sempre na tua presença. Eis-me aqui diante da vida das tuas filhas. Que nada seja falado ao meu respeito, mas apenas aquilo que é necessário para edificar a vida das tuas filhas.
Então, usa-me segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Eis-me aqui, Pai, e aquebranta os corações, para que eles sejam verdadeiramente ministrados e traga o discernimento a cada uma das tuas filhas. Espírito Santo, seja muito, muito bem-vindo em nosso meio. Que Deus abençoe sua vida, que você esteja disponível para ser ministrada pelo Senhor através dessa palavra, no qual nós vamos ler as instruções. Amém? Tiago capítulo 2 vai dizer assim: meus irmãos, Tiago falando com a gente, né? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entrem um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gente, essa palavra ela é muito necessária para nossas vidas. Primeiro eu quero falar, porque quando a palavra utiliza, né, algumas falas sobre o rico e o pobre, a gente precisa entender primeiramente o que é que o Senhor e como o Senhor trata a questão do rico e do pobre, né? O rico é aquele que ocupa o seu coração, ou seja, ele ama mais as coisas, ele ama mais o dinheiro, ele ama mais o poder do que o próprio Deus. Então, tudo aquilo, tá? E isso é a riqueza que a palavra sempre vai nos referenciar. Tudo aquilo que eu pego e coloco em primeiro lugar no meu coração, aquilo é, de fato, essa palavrinha, rico e riqueza, tá certo? Então, tudo que ocupa esse espaço, tudo que ocupa o lugar que é do Senhor, eu estou de fato trazendo essa riqueza incongruente com aquilo que o Senhor nos ensina. Então, quando o nosso irmão amado Tiago vai falar sobre essa questão da proibição e da acepção de pessoas, ele está dizendo exatamente isso. Quando nós olhamos para as pessoas sem olhar naquela nivelação de estarmos debaixo de um único Senhor, de um único Pai. Ou seja, sendo pobre ou sendo rico, vocês são meus irmãos. Então eu não preciso trazer honrarias para aqueles que se apresentam estar mais bem vestidos ou estar em uma posição na sociedade melhor. E a
revelação que o Senhor já me traz diante dessa palavra, diante da fala de Tiago, é que nós precisamos estar atentas àqueles que andam com a verdadeira riqueza. E quais são aqueles que estão com a verdadeira riqueza? Aqueles que carregam Cristo sobre sua vida. Aqueles que carregam Cristo sobre a sua vida, nós precisamos estar atentas, nós precisamos querer estar mais perto dessas pessoas. Nós precisamos sim estar mais próximo dessas pessoas. Mas aqui nesse livro fica muito claro que nós não podemos tratar as pessoas com diferenças de posição social, de posição cultural, de posições no qual uns têm mais que os outros. E nós precisamos estar tão atentas, porque aqui é muito claro em Tiago nos revelar que quando nós fazemos essa acepção de posição, de condição e de situação, acaba se tornando um próprio pecado. Nós estamos corrompendo a própria lei, a lei de Cristo. Porque assim como Cristo diz que não adulterarás, né, não comete adultério, não matarás, é uma lei muito forte na nossa vida quando o Senhor fala, olha, não faça acepção de pessoas. Não julgue as pessoas pelo que você vê. Não julgue as pessoas pela aparência. Não procure dividir as pessoas pelo que você vê. Não procure trazer honraria para as pessoas que você acredita que são extremamente ricas e possuidoras de coisas. Pelo que ela veste, pela forma como ela anda ou pela forma que ela fala. Então, nessa palavra, fica muito claro o quanto que isso é um ato de pecaminosidade. Então, nós precisamos estar ligadas, nós precisamos andar com o radar ligado. Então, não é porque aparenta-se que ela está num carro melhor ou que ela está com uma melhor roupa que eu vou dar lugar para ela. E aqueles que estão lá mais humildes, né, mais simples, que não estão com o carro, não estão com a boa roupa, eu vou pedir para sentar no chão, para esperar, para ficar num cantinho. Eu acho que Tiago, ele foi muito claro nessa palavra, sabe? Ele foi muito claro e depois vocês meditem com mais tempo, com mais cuidado, cada verso, porque eu creio que o Senhor, ele vai ministrar ainda mais sobre você. Mas aqui tem uma coisa, gente, que quando ele fala, né? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrará na escritura que diz, olha só, ame o seu próximo como a si mesmo. E ontem, né, nós fizemos uma live sobre relacionamento ontem à noite, e eu falei muito sobre isso. Procure, né, as mulheres solteiras, ontem a live foi para solteiras. Tinha umas casadas também que participaram e foi muito bacana, mas eu deixei um recado para solteiras, né? Eu falei, ó, no decorrer da minha vida, eu aprendi uma coisa, que eu devo fazer escolhas de pessoas que amem mais a Deus, que amem mais a eles do que a mim mesmo. Porque não tem como a gente amar outra pessoa sem ter amor próprio. Porque a própria palavra de Deus fala, ame o seu próximo como a si mesma. Ou seja, ame você primeiro. Tenha amor próprio. Se ame, seja apaixonada por você. Seja apaixonada por você antes de querer entregar qualquer outra coisa para outras pessoas. Eu falo que quando a gente diz um não para alguém, é você dizendo sim para você várias vezes. Isso para as pessoas que têm dificuldade de dizer não. As pessoas que têm dificuldade de dizer não, quando elas dizem não, elas estão dizendo sim para elas. Que é um exercício muito poderoso, viu? Um exercício muito poderoso. E que revela esse amor próprio. Então, olha só. Quando o Tiago vai falar que se nós estivermos de fato obedecendo à lei do reino, que é encontrada nas escrituras que diz ame o seu próximo como a si mesmo, nós estaremos agindo corretamente. Então, olha só que perfeito, né? Se você tem esse amor próprio, você já está cumprindo a lei do reino. Depois ele vai dizer, só que se vocês tratarem os outros com parcialidade, vocês estarão cometendo um grande erro. Então, qual que é a revelação dessa palavra hoje? O que o Senhor quer deixar para a sua vida hoje? E, gente, essas lives da manhã,
elas são tão essenciais na nossa vida, esse tempo de devoção, esse tempo de palavra, sabe, esse tempo que a gente tira aqui para ouvir, é porque o seu dia, ele começou da hora que você acordou, certo? As suas atividades laborais, eu não sei se já começou. As minhas começaram. As minhas começaram às 7 horas. Eu entrei na live um pouquinho atrasada, né? Como eu tô fazendo todo dia entrando atrasada, porque existem algumas outras coisas que eu estou precisando fazer antes de estar aqui com vocês. Mas eu não abro mão de meditar na palavra quando eu sinto que a vida me chegou de novo. A oportunidade de viver me chegou de novo. Então, quando eu abro os olhos, que eu respiro, a primeira conexão que eu faço é com o Senhor. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer minha primeira atividade às 7 horas da manhã, eu já estava ali com a palavra no meu coração. Eu não posso ser parcial. Eu não posso ser parcial. Esse foi um código muito poderoso que Deus me entregou logo de manhã. Que é o mesmo que eu tô passando aqui para vocês. Eu preciso ter muito cuidado como eu vou ver as pessoas. Porque eu sempre reforço. Somos seres humanos. E todos os dias o pecado vem. Todos os dias ele te chama. Todos os dias ele me chama. Todos os dias ele vem oferecido em uma bandeja, sabe? E o que vai me fazer renunciar às tentações que me chegam é a intensidade das palavras que eu coloco na minha vida diante daquilo que eu me alimento. O que, meu amor? Já estudei. Não. Geografia. Então eu estudei geografia primeiro. Mas não deu tempo. Dá uma olhadinha que daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas, viu? Então, por isso que eu falo a importância de nutrir a nossa alma diariamente com a palavra de Deus. Por quê? Quais são as situações que estão sendo preparadas para mim hoje? Eu não sei. Eu sei que eu tenho um planejamento. Eu sei que eu tenho algumas coisas para fazer hoje, que eu me organizei para fazer. Mas elas não vão acontecer exatamente como eu desejo e como eu quero. Eu sei que muita coisa pode mudar no percurso. Muita coisa pode mudar na rota. Mas eu vou ter que carregar comigo essa palavra que o Senhor me deu. Não trate os outros com parcialidade. Não trate as pessoas com parcialidade. Às vezes até eu utilizo muito essa expressão, sabe? Eu preciso ser mais parcial em algumas situações, que é diferente do que ser parcial com as pessoas, né? É você dividir circunstâncias de pessoas. Então, existem alguns problemas na nossa vida, algumas situações na nossa vida que precisam ser solucionadas e que nós precisamos ser parciais. Nós precisamos trazer essa parcialidade, nós precisamos dividir as coisas, certo? Mas o tratamento com as pessoas, o tratar com o outro, é que eu não posso ser parcial. Então, independente de como são as pessoas e quem são as pessoas que eu vou encontrar hoje no meu dia, eu preciso colocar com muita coragem no meu coração sempre. Eu não posso ser parcial com ninguém. Eu preciso tratar as pessoas assim como Cristo trataria se estivesse aqui no meu lugar. No nosso devocional de ontem eu falei sobre a importância de buscarmos a cada dia a semelhança, né, com o nosso Cristo. Nos tornarmos cada vez mais semelhantes com o nosso Cristo. Talvez alguém diga, mas isso é impossível, Van. Gente, eu não coloco essa verdade no meu coração, sabe? Para mim, tudo é possível. Ser transformado. Tudo é possível. Eu acredito que a gente transforma personalidade, a gente consegue transformar caráter. Mas a única ferramenta capaz de gerar essa transformação chama-se Palavra de Deus. Então, por exemplo, se existe uma pessoa que tem uma personalidade muito forte e um caráter muito terrível,
ela só consegue ser mudada e transformada se ela for aperfeiçoada pela palavra de Deus. Se ela não for aperfeiçoada pela palavra de Deus, não há ferramenta na psicologia e na medicina que muda o caráter e a personalidade. Aquele que é o detentor de todo o poder, aquele que tem a condição de transformar a água em vinho, é só Jesus. Não existe outro. Então, quando nós buscamos essa revelação e a transformação para sermos mais semelhantes a Cristo, isso só vai ser possível se você for uma pessoa que nutre sua alma todos os dias pela palavra. Se você for uma pessoa que todos os dias se dedica a um tempo de qualidade com Deus. A transformação de caráter, a transformação de personalidade, a transformação de quem você era para quem você deseja se tornar, só acontece se houver uma busca muito intensa pela palavra de Deus. E vou falar com vocês aqui, é uma busca muito intensa. As coisas não acontecem da noite para o dia, mas elas acontecem conforme a intensidade da sua busca. Então, quanto mais eu busco, mais eu me torno parecida com o Senhor. Então, quanto mais eu medito na palavra e coloco a palavra em meu coração, mais eu me torno parecida com Cristo. Mais eu me torno semelhante a Cristo. Por que que a gente fala de semelhança? Como diz o livro de Gênesis, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem à imagem e semelhança. Isso ele nos conta no princípio. Antes de acontecer a tragédia do Jardim do Éden, né? Quando Eva desobedece, quando acontece tudo aquilo lá e o pecado entra na terra e o pecado começa a corromper a humanidade. Então, desde que o pecado entrou na terra e começou a corromper a humanidade, nós já deixamos de parecer com Cristo por conta do pecado. E o Senhor, ele não habita onde o pecado opera. Deus, ele não habita onde o pecado opera. Deus, ele ama pessoas, mas ele abomina pecado. Então, se eu tenho comportamentos pecaminosos e que desagradam ao meu Senhor, eu deixo de ser parecida com ele. Eu não sou mais parecida com ele. Por quê? Porque eu venho atuando com comportamentos extremamente desonrosos ao meu Deus. Então, eu deixo de ser parecida com ele. Então, quando nós entendemos que o pecado veio e que ele corrompeu a nossa carne, que ele corrompeu a nossa alma, que ele corrompeu a nossa vida, qual que é o passo que a gente dá? É o passo da consciência, de aceitação, ou seja, eu reconheço que sou pecadora. Eu reconheço que errei. Eu reconheço, eu trago a consciência dos meus erros, eu trago a consciência dos meus pecados e é por isso, meu Senhor, que eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados e eu me coloco à disposição do Senhor para crescer e me desenvolver na tua presença. Por que é que muitas das vezes, quando a gente tá falando da palavra, a gente tem aquela chamada, né? Quem aceita Jesus como seu Salvador? Quem aceita Jesus como seu Salvador? Eu acho tão interessante que uma vez eu tava com uma pessoa na igreja, né? E aí tava tendo ali a pregação da palavra, e aí no final teve esse voto, esse apelo, né? A gente denomina apelo. Quem aceita o Senhor? Aí a pessoa que estava do meu lado virou para mim e falou assim: nossa, mas eu já aceitei Jesus desde que eu nasci. E aí eu olhei para ela e falei assim: mas quando você nasceu, você tinha consciência de que você carregava já pecados? Aí ela, não, mas eu fui apresentada na igreja, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui batizada e tal. E aí eu virei pra ela e falei assim: mas você tinha consciência de que você era uma pecadora? Ela falou: não. Falei: então, hoje você tem essa consciência de que você é pecadora e que o pecado, ele tentou corromper sua vida? Você tem essa consciência? Ela falou: tem. Então, o aceitar Jesus é quando essa consciência chega. Então, quando essa consciência chega, é por isso que eu me reverencio ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu arrependo de todas as minhas falhas e eu faço uma aliança contigo. Eu faço uma aliança contigo. E aí, por que a gente batiza, a gente entra na água, a gente tem todo aquele processo de imersão na água? Como diz a pastora Marilda, é porque ali é o selo do reconhecimento que você fez por ter uma vida de pecado. Então, você selou. Mas aquilo ali já te blindou, já te deixou pronta e santificada, parecida com Cristo para a salvação? Não.
Você reconhece, você sela, mas você precisa continuar sendo nutrida pela palavra. Porque a semelhança é um processo a longo prazo. Quando você estiver exatamente parecidinha com Cristo, e para não correr o risco de voltar para trás, para não correr o risco de cair em tentação, é a fala que eu sempre digo para o Senhor. O dia que eu pensar em cair em tentação, em voltar para o lugar que eu já saí, que o Senhor venha me recolher. Que o Senhor venha me recolher. Mas não me deixe voltar para trás. Gente, eu faço esse voto com Deus todos os dias. E é por isso que todos os dias, vocês conhecem bem aquela oração que o Senhor nos deixou lá no livro de Mateus, né? Pai nosso que estais no céu, não me deixes cair em tentação e livra-me do mal. Por isso que essa oração ela deve ser não lida e não, sabe, reproduzida ao acaso. Ela deve ser meditada. Pai, não me deixe cair em tentação. Livra-me de todo mal. E aí eu ainda reforço. Me ajuda, não me deixa cair, porque, sinceramente, eu não estou disponível mais para ser presa. Eu não estou disponível mais para ficar atrofiada, sendo escrava de pecado. Então, Senhor, o dia que eu pensar em cair, o dia que o pecado falar, eu lacei, o Senhor já me recolhe, me retira dessa terra. Eu faço esse compromisso com o Senhor. E já tem um tempo que eu comecei a fazer esse compromisso com o Senhor, sabe? E ele é muito forte. Por quê? Porque eu não tô disponível mais. Gente, eu não tô disposta mais, sabe? Eu ontem tava ouvindo um testemunho lá na nossa comunidade, e uma das mulheres lá, né, das mães, ela relatando o fato de uma amiga e que congrega com ela, comunga, né, com ela, de um mesmo Deus, e ela dizendo assim, meninas, eu fico indignada em ver que as pessoas fazem um compromisso com Deus, elas voltam para a presença do Senhor, depois elas caem de novo, elas saem da presença e viram um relaxo. Vira de fato, por que que vira esse relaxo? Porque não fortalece na caminhada a importância de nutrir sua alma. Ou seja, aceito Jesus, batizo e tá tudo certo. Mas não tem uma vida de intimidade, não tem uma vida de comunhão, não tem uma vida de obediência. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai estar muito propícia para voltar ao que ela era. Então, por que que a gente fica nessa meditação da palavra? Por que que a gente devociona todos os dias? É porque tá na moda? Tá todo mundo fazendo devocional. Glória a Deus que tá todo mundo fazendo devocional. Porque nenhuma palavra que sai da sua boca é em vão. E eu creio que o Espírito Santo escuta, o Espírito Santo ouve, e o Espírito Santo vai fazer uma grande conversão na vida de milhares de pessoas. Mas tá na moda fazer devocional? Tá na moda, e que essa moda pegue. Que essa moda venha enraizar nas almas e nos corações que estão aí só fazendo por fazer. Porque nenhuma palavra que sair do seu coração e sair da sua boca vai ser em vão. Eu creio nisso. Então, ainda que esteja, toda palavra que você lê e que você reproduz na sua vida é um nutriente que você está injetando na sua alma. E se todo dia você faz isso, a cada dia que passa você se fortalece mais. Aí você sabe aqueles dias que você tá bem fraquinho, aqueles dias que você tá bem mal, aqueles dias assim que você fala, meu Deus, tá pesado, meu Deus, tá difícil. Sabe aqueles dias? Aqueles dias você vai ter força, pelo menos para chorar. Porque as suas lágrimas expressam o que a sua alma sente. As suas lágrimas expressam o que o seu coração sente. Então, minhas queridas, amadas e maravilhosas irmãs em Cristo Jesus, a palavra que eu deixo para a sua vida aqui hoje, e é um dos nutrientes essenciais para que você carregue na sua alma, é que você não venha tratar as pessoas com parcialidade. Não venha fazer acepção de pessoas. Não venha dividir pessoas, sabe? Entenda que isso aqui é muito sério. Às vezes, nesses movimentos que a gente faz, e que é muito sério, né? A importância da gente cuidar dos nossos relacionamentos, a importância da gente estar ao lado das pessoas certas, a importância de ambiência, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso que tem sido apregoado no desenvolvimento humano. A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque se não tem a essência de Cristo, você vai estar na ambiência errada. Se não tem a essência de Cristo, você vai estar aliado às pessoas erradas. Então, essa acepção de pessoas
você precisa de receber muito discernimento de Deus para você saber fazer as suas escolhas, para você saber a conduzir sua vida relacional. Então nós precisamos estar muito atentas, muito atentas. Então imagine que você organize, por exemplo, um grupo de comunhão na sua casa, né? Que eu tenho vivido essa experiência aqui em Montes Claros depois de 12 anos, porque eu participava de grupo de comunhão em Belo Horizonte. Quando eu fui morar em Varzelândia, lá não tinha grupo de comunhão e eu era de uma denominação que não permitia esse tipo de trabalho. E aí, quando eu vim para Montes Claros, eu me identifiquei muito, que eu acho muito necessário o grupo de comunhão, mas imagina que você faz um grupo de comunhão na sua casa e aí chega uma pessoa mais simples, né? Você dá uma cadeira para ela sentar, mas quando chega uma pessoa com vestes finas, uma pessoa com um nível de importância muito grande para você, você acaba tirando aquela pessoa ali da cadeira ou não oferecendo uma mesma cadeira para o outro sentar, oferecendo uma posição de destaque, um lugar maior. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso e não fazer acepção de pessoas. Tratar as pessoas com o mesmo amor, né? Com a mesma intensidade de amor que Cristo trataria. É uma outra chave que eu também coloco muito na minha vida, né? Quando eu estou em alguns ambientes, quando eu vou receber pessoas, eu sempre fico nessa vigilância, sabe? De olhar sempre para as pessoas em um mesmo nível de comunhão. Ou seja, todas são minhas irmãs. São todas. E se elas chegaram aqui, é porque elas já entenderam o que elas vieram buscar aqui. Elas vieram buscar a mesma coisa. Embora vai mudar um contexto uma da outra, mas elas vieram buscar a mesma coisa. Então, aqui todas serão tratadas no mesmo nível de amor. Todas acessarão a minha casa no mesmo nível. Eu faço parte de um grupo de comunhão na casa de uma família e que eu fico impactada com a simplicidade dessa família, sabe? Eu fico eu fico assim, gente, impactada, sabe? Uma família de uma posição assim realmente muito boa, um nível social muito bom. E no grupo de comunhão chega pessoas de várias situações assim, sabe? Chega as bem vestidas e chega as mais simples. E todas são tratadas no mesmo amor. São acolhidas com o mesmo amor. A nossa pastora chega, ela é acolhida na mesma intensidade de amor. Eu nunca vi uma família tão simplista como eu vi essa família. E desde o dia que eu cheguei nesse grupo de comunhão, eu fico assim, apreciando, sabe, o amor do Senhor no meio daquele povo. Eu fico apreciando e eu falo assim, Senhor, eu preciso dessa simplicidade todos os dias. Eu preciso ter esse olhar, sabe, todos os dias. Então, hoje, quando essa palavra chegou no meu devocional sobre não tratar, sabe? Não trate as pessoas com parcialidade, é porque com certeza o Senhor pode ser que Ele me coloque em alguma situação, pode ser que o Senhor te coloque em alguma situação e você precisa estar blindada. E você só vai ficar blindada, minha amiga, com a palavra de Deus. Você pode ter todo o conhecimento do mundo científico, todo o conhecimento do mundo. Eu falo por mim. O tanto que eu me dediquei a estudar, né? Eu sou especialista em neurociência do comportamento. E eu me dediquei muito a estudar cientificamente sobre vários processos comportamentais. Mas eu nunca abri mão de me aprofundar mais na fé e mais na palavra. Então tem coisas que a ciência diz que é exata, né? Tem coisas que a ciência diz que é isso e não tem como mudar. Aí tem coisas que a fé me diz que fala assim, é possível mudar, porque eu sou o dono do milagre. Então quando eu coloco essa verdade no meu coração, sabe? Se Jesus é o dono do milagre, se Ele transformou água em vinho, por que Ele não muda o que a gente imagina que Ele poderia não mudar? Então, eu abri mão de todo esse conhecimento científico, obviamente que eu utilizo ele em algumas situações, quando o Senhor me dá discernimento do que é natural e do que é espiritual. Então eu ainda utilizo, mas o que tem que prevalecer sobre a nossa vida é a nossa fé. De crer naquilo que os meus olhos não viram, mas de acreditar naquilo que eu ouvi. E é o ouvir pela palavra de Deus, é ouvir a pregação de Cristo, é ouvir o evangelho do Senhor. Então que você hoje, minha querida, minha linda, minha maravilhosa irmã em Cristo Jesus, que você hoje trate as pessoas com unidade. E que você trate as pessoas hoje com o mesmo amor que Cristo trata.
Na dúvida, você pergunta: Senhor, como é que você trataria essa pessoa? Na dúvida, você pergunta, tá? Mas não faça acepção, não faça divisões. Não faça, porque essa é uma advertência muito forte, é uma lei muito forte que não pode ser quebrada. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fiquem com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu falo que Deus ele é tão especialista em cuidar daqueles que Ele ama, e Ele quer cada vez mais que eu me torne parecida com Ele, cada vez mais que você se torne parecida com Ele, que todas as palavras que Ele nos manda nos devocionais da manhã, não sei se vocês estão observando isso, nós temos recebido muita advertência nesses últimos devocionais, né? Não sei se vocês têm observado. Nós temos recebido muita advertência. Tem sido poucas as palavras de conforto e de consolo aqui pra gente. É sempre advertência. E já vou até levar vocês aqui, rapidinho pra gente finalizar. Provérbios 13. Provérbios 13. Olha pra vocês verem. Provérbios 13 vai falar sobre o filho sábio. O comportamento de um filho sábio é aquele que acolhe as instruções do seu pai. É aquele que aceita as repreensões. E aí eu falo que Deus ele é tão maravilhoso que é na repreensão que Ele emite o verdadeiro amor por nós, sabe? É na repreensão, é na disciplina que Ele externaliza o quanto Ele nos ama. Por quê? Porque se nós precisamos ser cada vez mais parecidas com Cristo, isso quer dizer que eu preciso ser tratada todos os dias. E desde que eu me disponibilizei a ser parecida e semelhança de Cristo, eu preciso me disponibilizar para o cuidado do Senhor. E tem como ser cuidada sem ser repreendida? Me fala isso. Tem como ser cuidada sem ser repreendida? Não tem como ser cuidada se eu não for repreendida. Eu preciso ser advertida. Eu preciso ser repreendida todos os dias. Eu preciso receber as instruções de todos os dias. Então hoje, na verdade, além de ser repreendida, porque em algum momento, quando a palavra chega, a gente vai lembrando, nossa, aquele dia eu fiz isso. Oh, Senhor, não devia ter feito. Eu sou repreendida pela palavra. E agora o meu irmão Tiago, ele vem me advertir. Ou seja, ele traz para mim uma instrução muito poderosa de não tratar as pessoas com parcialidade. Não trate as pessoas com parcialidade, minha irmã. Não trate em hipótese alguma, porque se você tratar, o peso desse pecado é tão quanto igual a quem adultera e a quem mata. Quando você trata pessoas com parcialidade, o preço do pecado é tão quanto aqueles que matam e que adulteram. Então isso aqui para mim é uma chave muito poderosa, é uma instrução muito poderosa e uma advertência. Porque talvez você não sabia o peso de fazer acepção de pessoas. Talvez eu não tinha noção da intensidade, ou por hora ou outra eu me esqueci do quanto que é pecaminoso fazer acepção de pessoas. Então assim, Deus, Ele nos ama tanto, gente. Ele tem um amor tão grande pelas nossas vidas, sabe? Ele tem um cuidado tão especial com as nossas vidas. E aí, quem puder ler, né? Leia Provérbios 13, para vocês verem quantas advertências, quantas instruções o salmista vem nos trazendo. A importância de acolher as instruções do nosso Deus. A importância de acolher as instruções do nosso Pai. E quando nós ouvimos essa carta de Tiago, né? Quando nós lemos o livro de Tiago, nós vamos perceber claramente que é Deus se manifestando sobre a vida dele e ele entregando para nós enquanto irmãos. Então Deus, ele é muito lindo e ele te ama. Você foi muito bem cuidada por ele e continua sendo muito bem cuidada por ele. Então que você hoje ande com muita sabedoria e com muito discernimento diante daquilo que o Senhor ministrou sobre a sua vida aqui agora. Que Deus abençoe poderosamente mais. Então fecha os seus olhos e agora você não vai colocar a mão no seu coração. Você vai colocar a mão na sua cabeça, aonde você estiver. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e perceba que você tem autoridade sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre os seus comportamentos. Você tem autoridade sobre aquilo que o Senhor falou com você hoje. Então você vai agora orar. Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor,
a coragem para as tuas filhas de cumprir as tuas instruções. Traga a coragem para a minha vida de administrar os pensamentos que estão na minha mente. Não me deixe, Senhor, cair em tentação. Não me deixe fazer acepção de pessoas. Não permita que eu venha tratar as pessoas com parcialidade, Senhor. Me dê o discernimento do amor. Me traga sempre à memória sobre a maneira que o Senhor nos trata. A maneira como o Senhor nos tratou. E eu decreto em nome de Jesus que a sabedoria e a inteligência infinita habitará sobre a cabeça dessas mulheres e desses homens que estão aqui. É como profeta, é como tua filha amada, escolhida e separada, que eu declaro, Senhor, um dia muito abençoado sobre a vida das tuas filhas. Obrigada por essa palavra, Jesus. Graças eu te dou por essa palavra. Graças eu te dou. Obrigada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração. Quem tiver inscrita lá no meu canal do YouTube, daqui a pouquinho já vai ser notificada da live que vai subir, tá bom? E foi um prazer ter vocês aqui comigo. Foi um prazer enorme me conectar com novas pessoas aqui hoje. Eu espero que você esteja todos os dias nesse momento de devoção aqui com a gente. Eu entro geralmente por esse horário, né? A partir das 8, eu tô entrando. Eu tô sem um horário muito fixo, gente. Por quê? Eu tô numa fase de estar, assim, 80% cuidando dos meus filhos, né? Então, os 20% que eu tô tendo é para o trabalho. Então, assim, eu não tô podendo ter esse horário definido aqui com vocês, porque eu acordo muito cedo, então, às vezes, vocês não estão muito cedo disponíveis e aí acaba que eu não consigo entrar com a live muito cedo, porque eu tenho que preparar o café da manhã para meus filhos para ir pra escola, aquelas coisas de mãe, né? Mas, enfim, fiquem atentas que toda vez que eu entrar, eu mando para vocês aí no direct, tá bom? Beijo no coração, fiquem com a paz do Senhor Jesus.